Graça e paz, amados irmãos, mais um domingo que Deus nos deu. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre motivações para seguir a Jesus. E para isso nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Tem momentos na nossa vida que parece não haver mais jeito. Quando todos os nossos recursos acabam, todo o nosso conhecimento não significa mais nada. Toda a nossa experiência passa a não ter sentido. Então nós desistimos ou tomamos atitudes erradas, porque toda a nossa esperança se vai com a nossa autoconfiança. Pedro, Tiago e João estavam passando por um momento semelhante. Eram pescadores profissionais, viviam da pesca, conheciam tudo sobre pescaria, tinham os equipamentos certos, conheciam do tempo, da lua, tudo parecia correto e que a pescaria seria um sucesso. Mas o texto diz que nada apanharam, que eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. O ato de lavar as redes pode ser muito bom quando o resultado da pesca é positivo, ou nesse momento o resultado não era bom, então eles estavam tristes, desanimados, decepcionados. Quem sabe a família estava esperando o resultado da pescaria para fazer o almoço, mas não tinham nada para levar para casa. Tudo que dependia deles, eles fizeram, só restava lavar as redes e mais nada. Talvez esta seja a sua situação hoje. Você trabalha normalmente, tudo está bem, mas tem vezes que nada dá certo, apesar de aplicar todo o seu conhecimento, usar todos os seus recursos, apesar de fazer tudo o que você planejou. Muitos até pensam: eu sou crente, eu sigo Jesus, eu vou à igreja, por que eu estou passando por este momento tão difícil? Muitas pessoas desesperadas pela situação que estão vivendo buscam na religião auxílio para suprir suas necessidades. E naquele tempo não era diferente. Havia uma multidão que seguia Jesus para ouvir a sua palavra ou presenciar um milagre. Jesus estava começando o seu ministério, mas já era muito conhecido pelos milagres que tinha feito. Tinha curado o endemoniado em Cafarnaum,
curado a sogra de Pedro de uma febre muito alta, havia curado todos que tinham moléstias, impondo as mãos em cada um. Por isso uma multidão o seguia. Mas Jesus tem um propósito com os seus milagres: fazer com que as pessoas creiam nele e, crendo, sejam salvas, fazendo parte do seu exército para resgatar almas das garras de Satanás. Dentro deste contexto, ele chama de pescadores de homens. Jesus não quer seguidores que o seguem de longe, que só querem aproveitar a bênção de Deus, mas não se comprometem com a obra dele. Jesus, quando convida alguém para segui-lo, é para ser discípulo, pessoas que estão dispostas a abandonar tudo por causa dele. A primeira atitude de quem quer seguir a Cristo é ouvir a palavra de Deus. O versículo 1, ele diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Bom, o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, era a base de renda para as cidades e aldeias daquela região. Era fundamental por causa da pesca, a irrigação da região para a agricultura. O Mar da Galileia tinha uma extensão de mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Foi exatamente nessa região que Jesus começou o seu ministério. Jesus já havia feito vários milagres e se tornara conhecido ao chegar ao Mar da Galileia. Havia uma multidão para ouvir sua palavra e, quem sabe, presenciar mais um dos seus milagres. A importância de ouvir a palavra de Deus é porque ela é a verdade, e a verdade liberta e traz auxílio para todas as necessidades dos filhos de Deus. Precisamos ser sensíveis e atentos. Muitas vezes a resposta não é exatamente o que a pessoa quer, não é aquela que nós queremos, porque a vontade de Deus não está ligada à vontade da pessoa, mas sim à sua verdadeira necessidade e à sua felicidade. Por isso, quando oramos segundo a vontade dele, somos atendidos. São poucas as pessoas que querem ouvir a palavra de Jesus. É natural as pessoas ouvirem mais a palavra dos outros do que a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O sentido de ouvir aqui é obedecer, e obedecer é praticar o que Jesus manda. A segunda atitude de quem quer seguir Jesus é deixar Jesus conduzir o barco, conduzir a vida. E o versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Você pode viver como simples espectador das bênçãos de Deus, ou fazer parte de uma vida maravilhosa, cheia de bênçãos e milagres. A multidão ficou de longe ouvindo Jesus, mas Simão, Tiago e João foram abençoados porque Jesus estava no comando do barco. Não é fácil entregar o comando da nossa vida para outra pessoa, principalmente quando eu não compreendo muito bem o que o outro vai fazer com a nossa vida. É muito difícil. Irmãos, podemos ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, por causa desta pandemia. A pergunta é: em quem devemos confiar? Uns dizem que devemos ficar em casa e esperar tudo isso passar. Outros dizem para voltar às atividades normais, porque o resultado da paralisação será pior do que o coronavírus.
Qual palavra ouvir? Em quem acreditar? Pedro, Tiago e João estavam cansados, pois trabalharam a noite toda, mas se dispuseram a ouvir a palavra de Deus, e não só isso, receberam Jesus no barco. Muitas vezes as pessoas estão dispostas a ouvir, se sacrificam para ir aos lugares que falam da palavra de Deus, mas na hora de receber Jesus, não querem. Sabem por quê? Ele vai mudar o rumo natural das coisas, vai mudar a lógica humana, ele vai ser contrário a tudo aquilo que se aprendeu no mundo. É necessário obedecer e não somente ouvir. Por isso o versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, é normal do ser humano querer uma lógica para tudo, mas no reino de Deus a lógica ela é substituída pela fé. Obedecer a palavra de Deus é uma demonstração de fé. A fé em Cristo ela não é cega, ela é objetiva. O cristão sabe em quem tem crido. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No sentido cristão, a fé vai além, mas não contra a razão. Essa é uma frase de Paul Little. A princípio, a ordem de Jesus foi além da compreensão de Pedro. Pedro, pescador profissional, experiente, conhecia tudo sobre pesca, toda a sua vida, desde criança, foi pescando naquele lago para o sustento da família. Eles trabalharam a noite toda e nada pegaram. Pedro sabia que ali não tinha peixe. Jesus disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão Pedro obedeceu a Jesus. Mesmo fugindo à sua compreensão, ele disse: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes, mesmo sabendo que não há peixes. E o resultado da pesca foi extraordinário. O versículo 6 e o versículo 7 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, Deus faz aparecer peixe onde não tem, faz sair água de pedra, faz cego enxergar, surdo ouvir, Ele ressuscita morto, Ele abre o mar. O nosso Deus é um Deus de milagres. A manifestação de Deus na nossa vida está além da razão, além da lógica. Precisamos ter fé em Jesus, ouvir os seus mandamentos e obedecer. E fazendo isso, seremos surpreendidos com milagres extraordinários. Viveremos numa dimensão espiritual fora do normal para pregarmos o Evangelho, cumprir o ide de Jesus. E Pedro então humildemente reconheceu que era um pecador. E o versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, somente seremos bem-aventurados quando tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Temer ao Senhor é reconhecer o seu poder, a sua majestade soberana, e reconhecer que não somos nada diante desse Deus maravilhoso. Este milagre, assim como outros, tinha o propósito de glorificar a Deus e convencer aqueles homens a seguir Jesus,
a se tornarem pescadores de homens. O versículo 9 e o versículo 10 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. O próprio João, que presenciou este milagre, disse mais tarde, ao escrever o Evangelho de Jesus, ele disse no capítulo 20, versículo 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, depois de todo o conhecimento que você tem de Jesus, ser salvo da condenação eterna, fazer parte do corpo de Cristo, qual o milagre que você ainda precisa para seguir a Jesus? Este texto fortalece a nossa fé e nos impulsiona a seguir e servir a Jesus na extraordinária missão de sermos pescadores de homens. E o versículo 11, então, ele encerra dizendo o seguinte: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A pesca era a coisa mais importante para aqueles homens, até conhecerem Jesus. A partir daí, Jesus passou a ser mais importante do que tudo, e deixando tudo, o seguiam. O que nós temos deixado para seguir Jesus? O que você tem renunciado para seguir e servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Não temos amado mais as coisas do mundo do que a Deus? Porque dedicamos tanto a nossa vida aos afazeres do mundo do que ao reino de Deus? Dedicar ao reino não é abandonar o que você está fazendo, mas fazer tudo para a glória de Deus. É mudar o propósito pelo qual você tem trabalhado e estudado tanto. Não espere todos os seus recursos acabarem. Ouça a palavra de Deus, convide-o para entrar na sua vida e obedeça a sua palavra. Além de presenciar milagres extraordinários, serão abençoados com abundância. Tome a decisão de seguir Jesus, você vai experimentar a melhor aventura de sua vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Assim diz o salmista no Salmo 128, versículo 1. Irmãos, temos todos os motivos do mundo para seguir e servir a Jesus, mas essa é uma atitude pessoal. É você e Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado por ter nos dado mais um domingo, mais uma semana que se inicia. Ó Deus, nós te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco e pedimos ao Senhor que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma vida plena com o Senhor. Mas, ó Deus amado, nós sabemos que todos os milagres que o Senhor fez, que estão registrados na Bíblia, é suficiente para crermos no Senhor como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos crer e ser salvos. Ó Deus, crer e fazer parte dessa equipe maravilhosa do Senhor, que é a Igreja do Senhor. Ó Deus, e que nós possamos ser pescadores de homens, poder transmitir a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dê poder, nos dê intrepidez para falar do Teu amor,
falar daquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor abra todas as portas necessárias para que nós possamos falar do Teu Evangelho. Ó Deus amado, que esse mal, que esse coronavírus não atrapalhe, Pai, o andamento da igreja do Senhor, o crescimento da igreja do Senhor, o crescimento do reino do Senhor aqui. E nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe como igreja, como indivíduos, como membros desse corpo, que é o corpo maravilhoso do Senhor, como a igreja que é. Louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.